Hoje, nessa aula 2, a segunda aula, nós vamos falar sobre democracia. O que é exatamente democracia? Pois a representação dela está aí atrás de mim. Vocês estão vendo a capital de um país onde vigora uma democracia. O principal elemento dessa democracia é essa cidade pulsante atrás de mim. São as pessoas, são os cidadãos, né? Em nome dos quais são feitas as leis, né? Para que funcione uma democracia. Vocês estão vendo atrás de mim também os prédios do governo democrático. Está lá no fundo o Congresso Nacional, do Congresso dos Representantes do Povo, o Poder Judiciário aqui do meu lado esquerdo, o Palácio do Planalto e os ministérios ficam também lá atrás de mim. Então, esse é uma representação, um cadinho da democracia brasileira na capital do país. Isso acontece em todas as cidades brasileiras, onde houver uma prefeitura, um governo de estado, uma Câmara de Vereadores, uma Assembleia. Isso faz funcionar a democracia. O termo vem do grego. Demos é povo e cracia, né? Kratis é governo. O governo do povo. Que é isso que quer dizer a palavra. Mas há muitas formas de se aplicar esse sistema, essa democracia, esse governo do povo. Já fomos uma monarquia. Monarquia parlamentar. Havia um congresso, né? Os representantes, uma Câmara de Representantes que não deixava o imperador ser poder absoluto, né? Então havia discussão, havia partidos políticos, havia oposição, né? Era uma democracia parlamentar, porque havia um parlamento. Aqui também há um parlamento, mas o sistema não é parlamentar. O sistema é presidencial, porque no sistema parlamentar, uma monarquia parlamentarista, por exemplo, é a Inglaterra. Há uma rainha que é chefe de Estado, mas há uma chefe de governo que vem do parlamento. Ela precisa estar eleita como integrante da Câmara dos Comuns para ser nominada, escolhida chefe de governo. E aí ela escolhe o seu governo. Assim é que funciona. Aqui no Brasil nós já tivemos um regime parlamentar quando Jânio Quadros renunciou e houve um movimento, principalmente militar, que não aceitava João Goulart, que aliás estava na China comunista no dia em que Jânio renunciou. Por fim, e quem me contou isso foi Tancredo Neves, num café da manhã, o general Geisel, que era chefe de gabinete militar, pediu a Tancredo que fosse a Montevidéu, onde estava João Goulart, pedir a ele que aceitasse um sistema parlamentar de governo. E o próprio Tancredo acabou sendo primeiro-ministro, chefe de governo, e João Goulart, chefe de Estado. O sistema parlamentar que nós já experimentamos foi submetido a um referendo, a um plebiscito, aliás, há umas 2 décadas. Logo depois do sistema parlamentar se fez um plebiscito que confirmou o sistema presidencial. E mais tarde, décadas depois, outro plebiscito perguntou à população: você prefere monarquia ou república, né? Você prefere presidencialismo ou parlamentarismo? E acabou permanecendo o atual sistema, o sistema que nós temos, que é uma democracia presidencial. As pessoas inventaram um termo aí, que era presidencialismo de convenção, de negociação, porque tinha que nomear deputados e senadores, ministros, né? O que eu acho, cá para nós, uma traição ao eleitor, né? O eleitor elege um determinado deputado para representá-lo, né? Em que o eleitor é o patrão desse deputado, e ele troca de patrão. Não, meu patrão agora vai ser o presidente da República, eu vou ser um ajudante dele como ministro de tal lugar. Isso é uma coisa que tem que mudar, né? Ou o sujeito perde o mandato. Porque, por exemplo, Hillary Clinton, para aceitar ser secretária de Estado, ou seja, ministra
lá no governo americano, ela teve que renunciar ao mandato de senadora. Aqui deveria ser assim, mas enfim, esse é um parêntese para a gente explicar os tropeços do nosso sistema presidencial. Dizem que o nosso sistema presidencial, a nossa democracia presidencial, dá muitos poderes ao presidente. Eu acho que não dá. Tá? Aqui na Constituição tentou-se um sistema, durante a Constituinte, um sistema parlamentar. O presidente Sarney negociou na época para que não fosse. Então abriram algumas mudanças, né? Fizeram algumas mudanças. Por exemplo, o presidente tem poderes de baixar medida provisória, que equivale a um decreto-lei, né? Mas essa medida provisória tem que ser aprovada no Congresso dentro de um prazo determinado, senão perde a validade. É mais ou menos parecido com o que era o decreto-lei de Getúlio, que foi o último ditador absoluto que tivemos, porque ele fechou o Congresso, né? Ele era autor das leis também, através dos decretos-leis, fez o Estado Novo, né? No início ele veio como um revolucionário, teve uma Constituição em 34, se não me engano, porque São Paulo exigiu na Revolução de 32, né? E depois, em 37, ele acabou impondo o Estado Novo no dia 10 de novembro, e o Estado Novo era o conjunto de decretos-leis de Getúlio Vargas. No período seguinte, período que o pessoal chama de autoritário, manteve-se o Congresso fechou por um pequeno período, manteve-se o Congresso aberto, e o Congresso era a fonte da eleição do presidente da República, né? Houve 5 presidentes, todos militares, que tiveram concorrentes em eleição no Congresso Nacional pelo mesmo sistema que elegeu Tancredo Neves, né? Em que Tancredo Neves derrotou Maluf e reabriu o período civil. Enfim, o sistema democrático pode ter disfarces, né? A União Soviética tinha o Kremlin e tinha o parlamento de representantes, mas era o Partido Comunista, né? Partido único, né? Acontece em Cuba. Na Venezuela, o parlamento, há 2 parlamentos, um é dominado por Maduro, né? Há uma justiça também que é dominada por Maduro e há uma outra justiça. Então, lá na Venezuela não deu certo a tentativa de ter um parlamento amigo, um parlamento quase escravo e uma justiça praticamente submissa, sozinhos. Não, porque a oposição teve força para se estabelecer também. Então, democracia também pode parecer democracia e, no fundo, não ser, né? Através de artifícios para mostrar para o exterior, olha, nós temos parlamento, nós temos justiça funcionando, o presidente foi eleito, né? Foi eleito pelo partido, né? Em Cuba tem sido assim. Então a gente tem que prestar atenção para saber se as liberdades essenciais, liberdade de opinião, liberdade de pensamento, liberdade de reunião, liberdade de ir e vir, liberdade de se organizar em partido político, liberdade do voto, se isso está realmente vigente. Aí sim é uma democracia. Qual a diferença entre Estado e nação? Disse que Estado é a nação organizada. O que é a nação organizada? Nação é a reunião de todos os brasileiros, né? Se várias tribos indígenas se juntassem, formariam uma nação. No momento em que se organizassem um Estado para prestar serviços, aí se torna também um Estado, a nação organizada. E o Estado organizado tem poderes de justiça, poderes de polícia, poderes de aplicar as leis, ou seja, é preciso que tenha os 3 poderes básicos: legislativo para fazer as leis e fiscalizar o governo, o judiciário para aplicar as leis, manter a ordem e a paz no país, resolver as contrariedades do meio civil, no meio comercial e também aplicar penas aos que saírem da lei. E o poder executivo, poder de polícia, a educação,
a saúde, a previdência, a infraestrutura para os transportes. O que não pode é o Estado se meter na vida das pessoas, não pode atrapalhar. As leis, a justiça e o executivo não podem atrapalhar as pessoas, porque estão a serviço das pessoas físicas e jurídicas, as empresas também. Se o Estado cria muita burocracia, o Estado está atrapalhando a vida das pessoas. Se o Estado cria muitos impostos, está atrapalhando a liberdade das pessoas, a liberdade das empresas. Se o Estado não dá meios para as pessoas se transportarem, para as pessoas educarem seus filhos, para as pessoas terem a segurança, né, para trabalhar, para viver, para sair de um lugar para o outro, o Estado não está cumprindo o seu papel. Então, a nação se organiza em Estado para prestar bons serviços públicos. E o Estado tem que ter a soberania sobre o seu território. Às vezes, como a gente tem visto no Brasil, o Estado não tem essa soberania em lugares dominados pelo crime, né? Isso é um problema muito sério que temos que pensar a respeito do Estado brasileiro. Bom, vamos lá, vamos falar sobre os elementos do Estado. O Estado, o que é? O Estado é a nação organizada para fazer leis e para garantir direitos das pessoas e para mostrar também os seus deveres. Esse é o Estado organizado. A gente elege os nossos representantes legisladores e eles fazem a lei maior, em primeiro lugar, que é o estatuto de um país, chamado Constituição, né? Estatuto que você pode ter aí no condomínio onde mora, né? O Estatuto do Estado brasileiro é a Constituição brasileira, a que está vigente é de 1988. A gente muda muito de Constituição, a dos Estados Unidos já tem bem mais de 200 anos, a nossa toda hora está mudando. Mas, enfim, para existir um Estado, que é a nação que se organiza, tem que haver território. O nosso território é de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? E tem que ter soberania, tem que ter poder sobre esse território. Muitas vezes a gente não tem poder sobre certos territórios liberados do crime, né? Santuários do crime. Isso existe aqui no Brasil, infelizmente. O Estado brasileiro não tem poder sobre esses pequenos santuários em certos blocos metropolitanos, né, em certas regiões urbanas, e tem que haver população. A população, o Estado existe em função da população. E como é que o Estado se projeta no concerto das nações, né, entre todas as nações do mundo? O Estado se projeta pelo seu poder. Poder político, poder psicossocial, poder tecnológico e científico, poder de suas reservas, poder militar, poder econômico. Quanto mais poder tem um Estado, mais garantias, teoricamente, tem a sua população e mais bem-estar, teoricamente, tem sua população, desde que administre bem as suas riquezas. A gente pode ter um Estado rico em petróleo, por exemplo, mas ser governado por um regime absolutista, regime ditatorial, que é aquele que não tem um parlamento livre, não tem uma justiça livre, né? No fundo é uma nação totalitária. Então, o Estado cria seus elementos para ser governado, para fazer as leis e para fazer justiça e principalmente para prestar serviços do Estado, os serviços públicos. Eu falei em poderes do país. O poder econômico, hoje em dia, dirão, é o mais importante. Mas o poder econômico existe pelas riquezas nacionais, que podem ser riquezas naturais ou riquezas do cérebro das pessoas. Israel é um bom exemplo. É um país pequeno, é um deserto, mas o desenvolvimento científico
tecnológico de Israel e cultural também, né, por parte de sua cultura e de seu ensino, né, projeta Israel como um dos estados importantes do mundo. Os Estados Unidos, por sua vez, também se projetam assim. E a China seria um excelente exemplo de poder econômico se projetando com alto progresso em pouco tempo, né? Quando eu era menino, a China era um país lá atrás, meio desconhecido, foi durante muito tempo ocupado por potências europeias. De repente, a China fez sua revolução, depois descobriu que, em vez de Marx, o seu líder seria Confúcio, que é de uma filosofia pragmática, e a China se adaptou, né, com seus milênios de sabedoria, de pensamento, e se tornou hoje uma grande potência econômica mundial. O Brasil estava encaminhado para isso, e aí a gente descobre que o poder econômico tem um ingrediente de entusiasmo da população, de otimismo. O otimismo parece que vai se transmitindo para as pessoas, e as pessoas trabalham mais, empregam mais, investem mais e ficam na esperança de que amanhã será ainda melhor do que hoje. E durante 3 anos, o Brasil experimentou o chamado milagre econômico. Nós demos um salto ali no concerto das nações. Nós éramos uma economia assim meio esquecida e passamos a ser a 10ª, 9ª, 8ª, 7ª economia do mundo. Isso nos dá poder. Mas o maior poder hoje em dia é o poder da tecnologia, do saber, né? O Estado fica mais poderoso se ele tiver mais conhecimento tecnológico e científico. E vocês dirão, puxa, mas o poder militar, né, da China, dos Estados Unidos, o poder militar também é importante, mas o conhecimento e a ciência, né, são muitas vezes aplicados, no caso de o país ter necessidade de se defender, com mais rapidez, se ele tiver conhecimento e ciência. Daí, provavelmente, os programas nucleares brasileiros, né, o alvo brasileiro, o objetivo brasileiro de fazer seus próprios aviões, né, de fazer seus próprios submarinos, é uma ligação de ciência, tecnologia, economia e, enfim, meio militar, né? E a gente descobre também que o Estado pode ter outro tipo de riqueza do conhecimento e da tecnologia, que é a riqueza na medicina, né? A capacidade de ajudar os seus nacionais com experiências, com pesquisas e com cura de doenças, como a gente vê também em Israel, na Suíça, na Alemanha, né? Em todos esses países que têm aí uma série de prêmios Nobel no conhecimento. Então, o conhecimento, meus amigos, do Brasil, que não tem sequer um prêmio Nobel, né, é a base do fortalecimento do Estado, no caso do Estado brasileiro. Vejam que a Argentina tem 5 prêmios Nobel, né? O Chile tem 2, né? O Peru tem, a Colômbia, a Nicarágua, a Guatemala, né? E nós não temos nenhum. Então, o básico do poder nacional é o conhecimento, né? Temos que investir muito mais no ensino. As pessoas chamam o ensino de educação. Não, educação é em casa, né? Educação é formação para a cidadania, para bons costumes, para bons hábitos, para ética, para honestidade, em casa. Na escola é para ensinar matemática, ciências, letras, história, geografia, é isso. Bom, mas, gente, eu disse que Estado tem território. O Brasil tinha território, como tem, mas não ocupava o território. Aí não tinha população. Como é que vai exercer a soberania? Eu estou falando nos 3 componentes do Estado: soberania, território e população. Não havia soberania sobre um território que teoricamente era brasileiro, mas não era ocupado por brasileiros. Como vocês sabem, a gente ocupou o território além do litoral, pelas entradas e bandeiras, né? Ocupou na Pata do Boi, subindo o Rio São Francisco, ocupou no plantio da cana-de-açúcar,
do café, né? E assim por diante. Mas ainda havia um território vazio, convidando invasores. Vocês já imaginaram como era a Amazônia há 60, 80, 90 anos? Totalmente desocupada. Havia Manaus ali, uma cidade quase europeia na época, com aquele teatro maravilhoso, né? Para onde vinham tenores e barítonos e sopranos da Europa apresentar óperas, né? Havia Manaus, mas fora de Manaus, né? Era um convite à ocupação estrangeira, né? Os bolivianos estavam lá no Acre e o Plácido de Castro os combateu e criou-se o território do Acre depois que o Barão do Rio Branco negociou com a Bolívia. Praticamente compramos da Bolívia o Acre, né? Agora, em tempos de hoje, Roraima, que já fora território, virou Estado federativo, né? Roraima estava lá vazio, ainda complicada a situação de Roraima por causa de uma decisão que tirou os arrozeiros de território Yanomami, criou miséria para os arrozeiros e para os Yanomami, né? Foi um horror essa decisão. Se não fosse a crise na Venezuela, com a entrada de venezuelanos, o governo federal não teria a atenção voltada a Roraima, né? E Roraima é um estado que tem um tremendo potencial. Então, são essas histórias. Nós tínhamos território de Iguaçu, lá na fronteira com o Paraguai e a Argentina, território de Ponta Porã, território de Fernando de Noronha, território do Amapá também, né? Foram convertidos em estados da Federação Brasileira. O nome do Brasil é República Federativa do Brasil. Federativa quer dizer uma federação de estados com autonomia, né? Autonomia relativa, claro, com seus governos próprios. Lá atrás, o governador do estado era chamado de presidente do estado, né? Era um sistema um pouquinho diferente. E o nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil, copiando um pouco dos americanos, como chegamos a copiar um pouquinho bandeira, que não deu certo, e outras coisas. Mas nós somos um país, então, organizado para facilitar a administração e a prestação de serviços públicos, organizado em 26 estados e um distrito federal, que é aqui onde eu estou, em Brasília, que é um quadrilátero já previsto no tempo do Império para ser a capital do país. Mas isso é outra história. Aí dividimos o país em 26 estados e um distrito federal, todos com governo local, com assembleia local e até com justiça, tirando o Distrito Federal, com justiça estadual, tendo, portanto, os 3 poderes. E em cada estado há outra divisão política e administrativa, que são os municípios, não confundir com cidade. Cidade é um aglomerado urbano. Município é um ente da federação, pessoa jurídica, de direito público. O Brasil tem 5.560 e poucos municípios. Talvez seja um problema isso, porque dobrou o número de municípios desde a Constituição, né? Todo mundo quis emancipação, mas não tem arrecadação suficiente para se sustentar. Então, aumentou também a divisão do Brasil. Vejam que problema sério. Digamos que nós tínhamos 2.500 prefeituras, passou a ter 5.565 prefeituras. É mais um prefeito, mais um vice-prefeito, mais 10 secretários por prefeitura, mais uma Câmara de Vereadores. Olha a quantidade de gente a mais que precisa ser sustentada pelos seus impostos, pela criação de tantos municípios. E será que isso deu serviço público melhorado? Ou será que apenas deu um emprego, deu um mandato para os políticos locais do distrito? Eu sei que eles devem ficar furiosos ao ouvir isso, mas temos que pensar nas questões práticas. Funcionou? Funcionou melhor? Arrecadou mais dinheiro? Né? Ou não? Muitos municípios brasileiros, a maioria, tem menos população, menos gente que a Câmara Federal e o Senado. Então, é bom a gente lembrar disso. E o município, por sua vez, também tem divisões. É dividido em distritos, para facilitar ainda mais
Quer dizer, vai indo para a microadministração. Fica lá no distrito um subprefeito, que não é eleito é o vice-prefeito. Fica um subprefeito, um administrador local, para cuidar das estradas vicinais, da iluminação, né, de serviços públicos básicos, como distribuição de água, o esgoto, né, cuidar dos interesses da população do distrito, dos plantadores, dos criadores. É assim que está formado o Estado brasileiro, né? Vindo de cima para baixo, e talvez devesse vir de baixo para cima, que ficaria mais democrático. Por sua vez, né, muito município que é esquecido pelo governador, né, vai lá de pires na mão pedir a liberação de verbas para a escola municipal, né, para a guarda municipal. O governador, por sua vez, fica na dependência dos congressistas que representam o Estado e do presidente da República, dos ministros, principalmente, que distribuem as verbas federais. Por isso, foi muito bom que tivesse acontecido, neste ano, uma imposição de o governo ser obrigado a aplicar aquilo que está no orçamento da verba, para não precisar ficar manejando essa eu seguro, essa eu não vou pagar, né? Então é uma forma de tornar o orçamento mais real. E aí também há os orçamentos municipal, que prevê a arrecadação e as despesas com serviços públicos no município, sustentar um hospital, por exemplo, né? E os municípios andam com muita dificuldade nisso. O orçamento estadual, que também prevê as verbas que vão para os municípios, e o orçamento do governo federal, o orçamento da União, que está sempre apresentando déficit. Daí a necessidade de fazer algumas reformas para que haja um equilíbrio nas contas públicas. Enfim, o Estado brasileiro, né, depende da riqueza de sua população, da riqueza de seu solo e subsolo, da garantia de suas fronteiras e da boa administração dos impostos na aplicação de serviços públicos. Essa é a aula de hoje. Até a próxima. De Brasília, Alexandre Garcia.